irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, nós leremos os versículos de 2 a 6. E a partir desses versículos nós estaremos meditando nesta noite para o nosso crescimento, para o maior conhecimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Traz consigo uma mensagem libertadora, uma mensagem de libertação, especialmente libertação da lei, libertação de toda forma de religiosidade aparente, libertação de rituais vazios, de filosofias humanas, do falso misticismo, trazendo uma proposta de uma vida com Cristo que seria evidenciada justamente pela conduta diária, pelo dia a dia, não pela mera frequência nos templos, mas evidenciada no trato, evidenciada no testemunho, evidenciada nas ações. A proposta então dessa carta é resumida no seguinte: valorizem mais o dia a dia com Deus que os meros rituais vazios, que as meras liturgias, que a religiosidade falsa, aparente. Valorizem mais a vida com Deus. Essa, portanto, é a proposta dessa carta, que é uma carta tão rica de ensinamentos para o nosso crescimento. E eu gostaria de destacar justamente algumas coisas que nós encontramos inseridas nesses versículos que nós lemos. Porque nós encontramos nesses versículos, já o apóstolo Paulo chegando ao final dessa carta, ele dando uma ênfase significativa à vida cristã, à vida espiritual, à relação com Deus. E nós então passamos a pesquisar e encontramos assim coisas tão preciosas que falaram ao meu coração, que eu senti um desejo de repartir com os irmãos nessa noite. Primeira grande lição que nós podemos extrair desses versículos que nós lemos é que a vida piedosa é mais valorosa que a religiosidade. A vida piedosa, a vida com Deus é mais valorosa do que a religiosidade em si. Acredito que os irmãos que são extremamente inteligentes sabem que os crimes mais bárbaros da história da humanidade foram cometidos em nome de Deus, em nome da religião. Em nome da religião, pessoas foram queimadas vivas. Em nome da religião, pessoas foram cerradas ao meio. Em nome da religião, pessoas foram lançadas às feras. A religião, então, tem sido confundida, tem sido, de alguma forma, confundida com os costumes e com os desejos puramente humanos. A vida piedosa é mais significativa, é mais valorosa do que a religiosidade em si. Eu me lembro de uma história interessante que eu li um livro de um autor russo, um autor chamado Tolstói, e ele tem alguns contos bem interessantes que trazem consigo lições tão preciosas. Ele falava a respeito de 3 eremitas, e ele contava que em uma determinada ocasião um sacerdote ia no navio e ele percebia algumas pessoas conversando entre si, marinheiros, e aqueles marinheiros estavam falando e apontando numa certa direção. O navio estava em alto mar, e ele teve a curiosidade de saber o motivo pelo qual aqueles marinheiros estavam assim falando com tanta avidez, com tanta curiosidade e apontando. Eles então disseram: não, sacerdote, é porque conta-se que existe uma ilha logo adiante onde moram somente 3 eremitas. São 3 homens que vivem para adorar a Deus. Largaram tudo, abriram mão dos seus próprios interesses para viverem em função da adoração a Deus. E aquele sacerdote disse: olha, eu gostaria de conhecer esses homens. Se reportou até o comandante e disse: olha, eu gostaria de saber se era possível nós levarmos o navio para uma ilha onde há, de acordo com os marinheiros, 3 homens que se dedicam exclusivamente a adorar a Deus. Eu quero ver a profundidade da espiritualidade desses homens.
Então o comandante disse: não há nenhum problema, vamos então. Retornou e foi até a ilha. E para resumir a história, quando eles chegaram lá, o sacerdote pegou um barco, o navio não podia chegar até a ilha, ele pegou um barco e foi, e quando chegou lá encontrou 3 homens. Eram os únicos habitantes daquela ilha, um mais alto, mediano e um mais baixo, e eles então estavam lá vivendo de uma maneira extremamente simples. E o sacerdote disse: é verdade que vocês vivem exclusivamente para adorar a Deus? E eles disseram: é verdade. Quem é o senhor? Eles disseram: eu sou um sacerdote, eu sou teólogo, eu sou filósofo, eu tenho muito conhecimento e eu gostaria de saber as orações que vocês sabem. E eles disseram assim: nós só sabemos uma oração. E o sacerdote disse: que oração é essa? E eles disseram: nós só sabemos uma oração. É assim: vós sois 3, nós somos 3, tem misericórdia de nós. Ah, mas isso é muito simplista, isso é muito superficial. Eu tenho que ficar aqui pelo menos um dia para ensinar a vocês pelo menos o Pai Nosso. E lá então ele passou o dia inteiro ensinando o Pai Nosso para os 3 eremitas. E ele dizia: Pai Nosso que estás nos céus, e os eremitas repetiam: Pai Nosso que estás nos céus. E assim eles passaram o dia inteiro aprendendo o Pai Nosso, porque eles só sabiam essa oração: vós sois 3, nós somos 3, tem misericórdia de nós. Terminou o dia, o sacerdote se dirigiu para o navio e eles ficaram repetindo para não esquecer: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E assim eles ficaram repetindo para não esquecer. O sacerdote então se dirigiu para o navio, e o navio então zarpou. E pela madrugada o sacerdote não conseguia dormir, pensando naqueles 3 homens que viviam exclusivamente para adorar a Deus e só sabiam uma oração. Que bem eu fiz aqueles homens, ensinando o Pai Nosso. E pela madrugada então o sacerdote olhou e pelo mar via uma mancha, algo estranho se chegando até o navio. Ele então chamou o comandante então parou o navio. E eram aqueles 3 homens correndo pelas águas. Eles então jogaram uma escada e eles subiram até o navio. E o sacerdote disse: mas olha o que vocês estão fazendo aqui, o que é isso? Vocês vieram correndo sobre as águas. E eles disseram: perdoe-nos, sacerdote, nós esquecemos a oração. E o sacerdote então, em lágrimas, olhou para eles e disse: vocês não precisam de nenhuma outra oração, voltem e continuem vivendo com a mesma oração. E eles voltaram caminhando sobre as águas. Moral da história: eles sabiam tão pouco, mas o pouco que eles sabiam era tão sincero que os capacitava a andar sobre as águas. A simplicidade cristã nos ajuda a enfrentarmos os desafios da vida. Eu achei tão bonito o apóstolo Paulo no versículo 3, dizendo o seguinte: versículo 3 ele diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Paulo pede oração, Paulo expõe uma certa limitação. Eu não sou autossuficiente, eu não sou todo-poderoso, eu peço que vocês me sustentem em oração. Revelar uma necessidade não é sinal de fraqueza. A igreja existe também nessa perspectiva de nós compartilharmos as nossas situações. Orai, uns pelos outros, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, sustentai os mais fracos. Assim, a igreja, enquanto corpo formado por muitos membros, esses membros precisam sustentar uns aos outros. Orai também por nós, orai por mim. No decorrer do meu ministério, eu atendi inúmeras pessoas
que falavam da seguinte forma: pastor, eu quero fazer um pedido de oração, mas eu não queria que o senhor levasse para o culto de oração não, tá? Só que o senhor mesmo ora. E eu estou falando aqui em gabinete, pastor, por favor. E eu dizia: olha, meu irmão, mas qual o motivo pelo qual o irmão não deseja que outros também façam parte, formem essa corrente de oração? Não porque a minha oração é pelo meu filho, eu não quero que ninguém saiba que o meu filho atravessa uma dificuldade. Não é porque a minha oração é pelo meu marido, eu não quero que ninguém saiba que nós vivemos alguma dificuldade familiar. Não é porque a minha necessidade é essa, mas eu não quero que ninguém saiba. A igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos repartir os nossos sentimentos. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. A alegria da formatura do irmão é também alegria. A tristeza pela perda de um outro irmão, seja ela perda familiar, seja perda no emprego, seja situação adversa que for, também deve ser motivo da minha tristeza. O desafio do irmão também é o meu desafio. A vitória do meu irmão também é a minha vitória. Se somos um único corpo, a cumplicidade cristã nos ajuda a enfrentarmos os desafios. Eu me lembro quando 4 discípulos de Jesus levaram um homem aleijado até a presença de Cristo, e tinha tanta gente ouvindo a palavra de Deus, porque Jesus essencialmente pregava a palavra de Deus. Ele não era um mero curandeiro, como alguns pensam. Ele anunciava a palavra de Deus, e a sua casa estava cheia, a casa onde ele pregava estava cheia, e aqueles homens não se conformaram com o fato de não poderem levar aquele necessitado à presença de Cristo, e eles foram até o telhado e abriram um buraco no telhado, e de lá desceram o homem para que ele tivesse um encontro com Cristo. Orai também por mim. Não se esqueçam de orar por mim. O todo-poderoso Paulo, o filósofo Paulo, o apóstolo Paulo também precisava de oração, assim como eu preciso. Desde que nós lemos que o importante, isso é extremamente significativo, o importante não é somente falar, o importante não é somente também o que falar, mas é também importante a maneira como falar. O importante não é somente falar ou o que falar, mas também como convém falar. O Evangelho precisa ser anunciado em amor. A maneira como abordamos a palavra de Deus é de grande importância. O apóstolo Paulo dizia: eu me fiz fraco para ganhar os fracos, me fiz judeu para ganhar judeus, me fiz gentil para ganhar gentil. Eu abordava da melhor maneira possível, porque o meu objetivo é que o maior número possível de pessoas compreendessem o Evangelho da Graça. Versículo 4 ele diz: para que o manifeste como me convém falar. Como convém falar? A maneira como nós falamos pode trazer resultado diferente. Lembro-me que o rei teve um sonho interessante. Ele teve um sonho, no sonho ele perdia todos os dentes, e ele chamou 2 dos seus conselheiros, e ele disse: olha, vocês são meus conselheiros, eu gostaria que vocês interpretassem esse sonho. Eu sonhei perdendo todos os dentes. Um tempo depois, o primeiro conselheiro chegou e disse: olha, rei, a interpretação que tenho para o seu sonho é a seguinte: todos os seus parentes vão morrer, só o senhor ficará. Aí, como você ousa falar isso? E mandou prender aquele homem e o puniu.
Dias depois chegou o outro conselheiro e disse: eu já tenho a interpretação para o sonho do rei. Ele disse: qual é a interpretação? Ele disse: rei, o seu sonho quer dizer o seguinte: a sua saúde é tão boa, rei, o senhor está tão forte, que o senhor não morrerá antes dos seus parentes. O senhor vai continuar vivo e reinando aqui entre nós. E aquele rei ficou tão feliz e mandou presentear. Ele falou a mesma coisa, só que a abordagem foi diferente. Nós podemos levar o Evangelho da Graça dentro de uma abordagem de amor, conduzindo pessoas para Cristo, e não simplesmente com uma mensagem ameaçadora. Porque o nosso desejo enquanto cristãos é que as pessoas se voltem para Cristo por entender que Ele é o único caminho, verdade e a vida, que Ele é Deus de paz, que Ele é Deus que nos enche da sua graça. Nós não queremos, pelo menos eu não quero, que as pessoas se aproximem de Cristo simplesmente por medo do inferno. Eu gostaria que as pessoas se aproximassem de Cristo fascinadas pelo que Ele representa. Não somente o que falamos, não somente falar, mas também como nos convém falar. Deus espera também, meus queridos irmãos, que nós apliquemos a sabedoria divina nas nossas relações humanas. E é curioso quando nós encontramos esse texto assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Andar com Deus e aplicar os seus valores faz toda a diferença no mundo que vivemos. Caminhar com Deus faz toda a diferença. Aplicar os valores de Deus faz toda a diferença. Aplicar os valores de Deus na relação familiar, na relação no trabalho, no dia a dia. Talvez os mais antigos aqui possam lembrar de um livro que eu tenho em casa, já li, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro tão prático. Fala a respeito dessa conduta. Muitas vezes, o que o mundo mais espera não é, ou não mais precisa, melhor dizendo, não é de meros discursos, e sim de vidas transformadas, de vidas modificadas, de pessoas que demonstram pelos valores que têm que já nasceram de novo, de jovens que possam demonstrar no dia a dia que Cristo mora no coração, que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, mais que um discurso, uma vida, um testemunho, para com os que estão de fora. Às vezes é fácil testemunhar dentro do contexto eclesiástico, né? Na igreja: ô meu irmão, abençoado, graça e paz, como é que vai? Tudo na bênção. E lá fora, e na escola, na faculdade, no trabalho, nas relações com a família, como vai a vida? Eu não tenho tempo, tenha muito cuidado, eu não tenho tempo, pastor, de ficar representando o cristão nesse mundo tão competitivo. Cuidado com essa realidade. É interessante que a maioria das cartas de Paulo, se não todas, pois eu vou até olhar direitinho, a maioria foi escrita na cadeia, né, preso. E eu fico pensando assim: será que Deus, eu acredito que Deus queria que Paulo deixasse para nós esse legado tão maravilhoso, que são cartas tão edificantes. Mas Paulo tinha uma vida muito dinâmica, era viajando de um lado para o outro. Quem sabe Deus falou para Paulo: Paulo, escreve alguma coisa. Ele: não, estou sem tempo, Senhor. Mas eu vou fazer porque você tenha tempo, meu filho. Vou arrumar aí uma cadeia para você ficar lá. Você vai ter tempo de sobra. Inclusive a carta aos Colossenses, que ele escreveu na prisão. Graças a Deus, bendita prisão. Porque possivelmente, se ele não tivesse sido preso, nós não teríamos essa carta. Então Deus espera de cada um de nós que a nossa conduta, especialmente com aqueles que não conhecem a Deus, possa refletir uma vida nova, uma vida plena, uma vida melhor. E assim, certamente haverá uma grande curiosidade entre as
pessoas quem é Jesus. Eu sei que o tempo vai longe, né? Mas você sabe como é que o Evangelho, tá certo, se expandiu de maneira significativa? Não foi com a associação, tá certo, com o Estado, com os pagãos. Foi nas perseguições. Os cristãos estavam sendo queimados e era o fogo ardendo e eles cantando e glorificando o nome de Deus. Aí o imperador chamado Constantino disse assim: olha, na verdade nós estamos fazendo tudo errado. Quanto mais a gente mata cristão, mais aumenta. Vamos fazer o seguinte, vamos tornar todo mundo cristão agora. Aí foi a união de igreja e Estado que trouxe grandes problemas para o verdadeiro cristianismo. Não precisava mais testemunhar. As pessoas achavam que não precisava mais testemunhar. Mas aí veio a reforma, vieram os grandes movimentos, os grandes avivamentos, que o povo compreendeu a necessidade de refletir a graça que há em Cristo Jesus. Isso é mais que ser membro de uma igreja. Isso é ser um crente em Jesus. É ser uma nova criatura. É dizer, verdadeiramente as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Finalmente, queridos irmãos, Deus espera que nós sejamos sábios ao nos expressarmos no nosso dia a dia. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Uma palavra agradável, uma palavra saborosa, uma palavra que possa não ferir, mas trazer o remédio, a necessidade, trazer o paliativo, trazer aquilo que possa gerar coisas boas. E mais que isso, que nós possamos ter a resposta que convém a cada um. A cada um. Não podemos ter um discurso pronto para toda e qualquer pessoa. Como aquele homem que teve uma experiência com Deus, escreveu a experiência com Deus, guardou na gaveta, e cada pessoa que chegava na sua casa, ele então lia a sua experiência com Deus. E a pessoa, que coisa boa. Só que ele morava numa fazenda distante, choveu bastante, a casa dele ficou quase que impossibilitada de ser visitada. E o tempo passou, quando a chuva parou e as águas baixaram, ele recebeu uma nova visita e disse para o seu filho: meu filho, vai buscar minha experiência com Deus para eu ler, aquela experiência que eu tive há 15 anos. E o menino foi, quando chegou, olhou na gaveta dele e chegou na sala e falou assim: papai, o rato doeu a sua experiência com Deus. Deus é Deus de novidades. A cada dia Ele espera que nós tenhamos novas experiências com Ele. Deus é Deus atualizado. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada dia Ele tem algo novo para nós. Por isso que Paulo diz assim: para que saibais como vos convém responder a cada um. Ao jovem, ao adolescente, ao ateu, ao espírita, ao mero religioso que ainda não demonstra pelos frutos uma vida nova com Cristo. Deus espera que nós aprendamos a caminhar com Ele, e a partir dessa caminhada que nós possamos extrair grandes experiências pelo convívio com o nosso Senhor. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, vale a pena caminhar com Deus. A vida piedosa, a vida com Deus é mais significativa do que a mera religiosidade. Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja aplicando aos nossos corações essa palavra e que Ele acrescente aquilo que Ele tem ainda para acrescentar, até porque a Sua palavra é uma fonte inesgotável. Nós temos tanto ainda para beber dessa fonte inesgotável de ensinamentos para toda a vida. Meu avô é pastor, ele tem 95 anos, olha lá em Campina Grande, viu? Ele é pastor, agora pastor jubilado, pastor Manuel Quaresma, né? Ele pastoreou até 92 anos, tá? E ele sempre dizia assim: a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Aí eu nunca esqueci isso. Eu vi pequenininha, fui para Campina Grande de férias,
do que o Jornal